esse semestre está um pouco atípico, mas está bem interessante porque a gente conseguiu fazer alguma demonstração que até mesmo no laboratório fizemos alguns vídeos de experimentos, né? Quando a gente fala comportamental, o pessoal fala assim, nossa, o que é isso, comportamental? Todo mundo quer estar confortável em casa, né? Todo mundo está confortável em casa, no sofá. É isso que a gente lembra de conforto às vezes, né? Mas não é só isso. E para arquitetura, a gente, na realidade, comportamental, ele vem da física aplicada à arquitetura. Então, são coisas bem interessantes, né? E por que que o arquiteto estuda, então, física aplicada à arquitetura? Porque a gente tem uma condição climática, condição de entorno, que você precisa adaptar tanto aquele meio urbano ou a edificação a uma situação específica para atender, para dar conforto às pessoas. Então, a gente faz um monte de análise, a gente tem uma infinidade de materiais, de possibilidades, e como os arquitetos, né, são muito criativos, a gente pode usar de muitos materiais, de muitas formas diferentes. Então, para eu compartilhar minha apresentação é aqui, vamos ver se eu lembro aqui no Teams. Compartilhar tela, Pro. Já, acho que é essa daqui. Exato. Bom, eu comecei aqui Sou professora Lloyd Vieira de Abreu, eu sou doutora, sou arquiteta urbanista, eu fiz mestrado em engenharia civil e doutorado em arquitetura e urbanismo na Unicamp, só que eu fiz um período de doutorado sanduíche na Alemanha, e quando vocês falaram dessa prática de fazer os próprios presentes, é uma prática muito alemã, me fez lembrar disso, porque é muito carinhoso quando você recebe um presente que uma pessoa fez para você. E já vi coisas super legais, né, com essa história, com essa prática, né. Então, é muito legal, super apoio isso. Por isso que eu falei, me convidem, por favor, para também participar do mosaico, porque eu acho muito carinhoso isso. E é interessante, né, também, já fui do Mackenzie, já fui para a UFG de Goiás, né, em Goiânia, aí eu voltei para cá, tem 1 ano que eu retornei à casa, o bom filho, a casa retorna, né? E estou aqui com vocês e, graças a Deus, essa universidade tem uma infraestrutura maravilhosa, muitas possibilidades, tanto para você desenvolver o teu curso, né, a tua profissão, a parte técnica profissional, como a parte de pesquisa, né? Então, eu que sou mais voltada para a área de pesquisa, eu posso dizer que a universidade tem muitas condições para vocês que querem fazer iniciação e outras questões relacionadas a comportamental. Mas vou falar um pouquinho rápido, né, sobre o que é comportamental, né, aquilo que eu estava brincando no início, o que é conforto, né, conforto é estar na frente da TV, né, assistindo TV, com uma temperatura agradável, sem ruído de fundo, assistindo aquela série do Netflix maravilhosa. Você já assistiu todas nessa pandemia, que eu tenho certeza, mas isso é conforto, né? O conforto do lar, aconchego, né? Às vezes a gente brinca que quando a gente está fazendo pesquisa de conforto, a gente não pode entrevistar pessoas que estão um pouco irritadas, porque ela sempre vai estar de mal com a vida. Então, tem a ver com esse bem-estar da mente, né? E confortável é aquilo que conforta, né? Então, temos aqui, né, o que é o mais confortável aqui. E o conforto mental está relacionado a algumas condições de habitat, né? Onde você vive, onde é que você trabalha, você passeia. Então, ela vai muito mais além, é uma questão física, mas ela vai muito mais além disso, porque ela vai na sua percepção. E esses dias eu estava vendo uma palestra de design e design de experiência, e tem muito a ver com conforto também, porque toda vez que você está num lugar e remete a você uma experiência anterior satisfatória. Então, se você vai num lugar e aquelas condições gerais, ruído, ambiental, ergonômico, te remete a uma condição de conforto, você também vai lembrar de questões de conforto, né? Então, é muito importante isso. Inclusive, essa história do conforto vai muito mais além do que esses aspectos que eu vou apresentar aqui agora, porque vai também do visual.
Por isso que quando se tá belo, né? Se você acha que tá bonito, eu achei bonitinho quando vocês falaram lá do que fez a entrevista com as crianças, que imaginou um tobogã saindo da boca do jacaré, umas coisas assim engraçadas, né? Mas eu acho que é um pouco disso, né? Essa questão dessa imaginação, de eu sentir bem, estar agradável, remeter uma questão de imaginação, vai muito mais da percepção, né? Então, quando a gente percebe, a gente tem que começar. O arquiteto ele é muito perceptivo. Se você não percebe muitas coisas, não tem problema, a gente aprende. Né? Na faculdade, a gente aprende como observar todos esses aspectos, né? Questões térmicas, acústicas, às vezes você está irritado, você não sabe por que é. Porque você vai ver que é porque onde você mora tem muito ruído, às vezes é muito ruído vizinho, né? Nessa pandemia a gente teve alguns problemas relacionados a isso, mas às vezes é questão de excesso de luminosidade. Eu tenho uma amiga que ela brinca que ela mora num apartamento que a janela do quarto dela dá bem na altura do poste, e se ela esquece, ela vai dormir, se ela esquece a janela aberta, alguma coisa assim, lá pelas tantas ela acorda com aquela luz bem na frente, bem na altura do olho dela. Então, são questões assim que às vezes a gente passa bem despercebido, e isso é uma questão de conforto visual também, né? Se está funcionando, né? Essa questão de organização também faz parte, né? De ergonomia, faz parte do conforto. E você tem alguns conflitos entre eles, né? Então, a gente fala muito, né? Eu já falei sobre essas questões, e tem alguns autores que falam sobre o tripé do conforto, né? Que é conforto térmico, lumínio e acústico, que são a parte mais física. Essas partes de percepções existem, mas a gente são vários estímulos ao mesmo tempo. Quando você entra no ambiente, é muito difícil você falar assim, nossa, pegar a sua percepção. Quantas vezes e separar, falar, não, vou falar só sobre questões térmicas, né? Eu chego lá, vou entrevistar a pessoa, você está confortável? Como é que está a temperatura para você? O que você acha do conforto? Ela vai falar assim, não, esse ruído está muito alto, né? Não dá para melhorar isso. Então, o que incomoda mais, falam. Então, a pessoa vai falar da luz, né? A luz aqui tem muita luminosidade, eu não estou conseguindo enxergar nada. Então, são coisas que as pessoas falam inicialmente, né? Dessa questão do conforto térmico. Vou falar só um pouco, aplicando a arquitetura agora, o que seria isso, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma janela. E essa janela é algo assim bem interessante, porque a janela na arquitetura ela é complexa, principalmente em termos de conforto, porque a mesma janela que ela aberta promove ventilação, ela pode permitir muita entrada de luz. E se eu entro com muita luz tem muita luz nesse espaço, eu posso não querer isso, ou eu posso querer a luz do dia ter à vista, mas se eu abrir a janela, eu perco um pouco da privacidade. Ao mesmo tempo, se eu abro a janela, eu começo a ter muito som no meu ambiente. E aí, se eu estiver conversando com alguém, dependendo daquele lugar, as pessoas não te escutam. Né? Então, é uma dicotomia, assim, como é que você vai fazer isso? Tudo parece que cada questão é separado. Não, mas é para isso que serve, né? A janela. A janela, às vezes, ela tem alguns elementos que vão te proporcionar separar essas condições térmicas. Mas, por exemplo, a janela ela pode ter um vidro, ela pode ter uma veneziana. A veneziana vai me dar privacidade, ao mesmo tempo que eu estou promovendo ventilação, e eu estou bloqueando um pouco esse sol de entrar de uma maneira incisiva, né, ali dentro. Então, a gente começa a pensar um pouco sobre isso, né? Como é que eu vou conectar todas essas questões, né? No curso de arquitetura, a gente estuda separadamente, né? A gente começa primeiro pela térmica, depois vai para o conforto luminoso e depois para o conforto acústico. E vou começar do processo inverso, né? Porque é o que a gente mais percebe é o ruído. E né, em plena pandemia, talvez aumentaram muitas reclamações, principalmente do vizinho, né? Aquele vizinho foi lá e comprou uma guitarra e resolveu, né? Aprender a tocar um instrumento no meio da pandemia, porque não tem nada para fazer. E a outra pessoa está precisando estudar, né? Precisando trabalhar, fazendo home office. Então, às vezes, você tem esses problemas aqui de ruído e você precisa resolver.
Hoje a gente tem uma norma de desempenho que ela, pelo menos, ela determina que a quantidade do nível de ruído não ultrapasse, né, que esse ruído não interfira num ponto significativo na casa da outra pessoa. E isso causa muito problema, né, de falta de atenção, falta de privacidade, comunicação, você não começa a escutar direito, dependendo. E a principal causa são esses ruídos, né? A gente não sabe a gente tem que aprender, quando a gente faz o curso de arquitetura, a gente aprende a observar esse ruído. De onde está vindo o ruído? O ruído está vindo do carro, está vindo da rota de aviões, né? É o trem, é o volume de carro na rua, e aí você precisa tentar identificar de onde está vindo esse ruído, né? Eu vou só fazer uma brincadeira aqui com vocês. Deixa eu ver se está funcionando esses plugins aqui. Eu acho que eu tenho que sair daqui dessa. Eu acho que eu não vou conseguir fazer para vocês entenderem um pouco do nível de ruído. Bom, a gente pode passar para o próximo. Esse daqui é um gráfico. À medida que aumenta a frequência, né, a minha percepção pelo ruído varia. Então, por isso que tem gente, né, às vezes uma música, ela incomoda mais, às vezes é por causa da frequência dela, né? Antigamente, hoje eu acho que nem tanto, porque os nossos pais cresceram na geração do rock, mas eu imagino na época da minha mãe, que escutar um rock era uma coisa absurda. E aí ela tinha um problema muito sério. Por quê? Porque o rock, o ruído dele vem na baixa frequência ou incomoda muito, né, as pessoas mais velhas. Então, tem um pouco disso. E para a gente tentar mapear, né, para a gente estudar, a cidade de São Paulo já tem um mapeamento, mas a gente também ensina como vocês fazerem esse mapeamento de ruído, para a gente poder identificar a quantidade de ruído externo para poder fazer uma edificação de acordo. Então, isso aqui é só um recorte de jornal que mostra, né, como é que seria o que eu encontro no ruído externo, o que eu tenho que observar, o local da minha abertura. Então, tudo isso é na questão do projeto, você vai ali, vai resolvendo e observando como tratar. E, assim, a gente pode perceber que eu tenho problema no ruído externo, mas eu tenho também um problema do ruído interno, que, na verdade, não é exatamente um ruído, né? Ruído eu tenho, às vezes, um excesso de reverberação no espaço, sabe aquele eco que você escuta quando você entra no apartamento vazio, né? Você está olhando o apartamento para alugar, quer morar um pouco perto do Mackenzie, e você entra e você fica, nossa, é muito esquisito aqui. É porque está faltando cortina, quadros, móveis, tudo que absorve. Então, a gente vai aprender a adequar isso, as condições de isolamento do ruído externo, com as condições de absorção, que vai dar qualidade nesse ambiente. E também a gente tem a gente também vai ensinar vocês como trabalhar os auditórios, né? A gente tem aqui alguns projetos interessantes, e a gente trabalha para que essas salas elas tenham a condição adequada de ruído. Então, você que é arquiteto, você vai aprender como fazer isso, como é que eu vou definir esses materiais para eu fazer um projeto que seja adequado em relação ao tempo de reverberação para a atividade daquela sala. Mais algumas imagens interessantes, né? Então, assim, as questões plásticas todas envolvidas, porque se a acústica fosse coisa de engenharia, não tinha no curso de arquitetura. Para desenvolver todas essas questões plásticas no ambiente interno, a gente precisa de um arquiteto, tá? Um arquiteto, um designer, que é quem vai definir o que eu vou utilizar em cada parte interna, eu que vou definir essas partes do meu edifício. Falando um pouquinho de conforto luminoso, a gente começa a observar um pouco o sol. Então, às vezes você está num lugar e você fala assim, nossa, poxa, essa é minha varanda gourmet, o sol da tarde bate aqui toda a tarde, eu não consigo fazer nada. Aqui é muito calor, porque tem muito sol. Então, a gente, ou hora você fala assim, nossa, aqui ficou escuro. Então, o que a gente faz nessa parte de conforto luminoso? A gente estuda a trajetória solar para assim dimensionar, tanto uma proteção solar como uma janela,
que vai ser adequado, manter adequado condição de luminosidade interna para você economizar energia, para você ter condições salubres, né, ali interna, e evitar essa luz forte também, né, essa luz que às vezes, luz forte é o raio de sol quando penetra pela janela, que às vezes estraga móveis. Né? Aqui em São Paulo, assim, eu não percebo muito esse problema, porque normalmente aqui chove bastante, então tem uma nebulosidade. Mas nos dias, quando a gente teve agora outubro, calor pra caramba, né? Vários dias sem chuva na cidade de São Paulo, a gente teve um período de estiagem grande, a gente percebe que tudo isso faz uma diferença grande. Agora, você imagina em cidades onde fazem sol por muitos meses, né? Então, é realmente um problema. A gente vai aprender também como é que você estuda essa trajetória solar para cada cidade, porque dependendo da latitude vai mudar a quantidade de luz que bate ali no Sol. Então, aqui tem também a gente aprender de como usar uma iluminação zenital, quando usar, né? Se é adequado, porque, por exemplo, nessa imagem a gente olha, eu tenho aqui uma iluminação zenital e pessoas trabalhando, só que no sol. No Brasil, acho um pouco improvável que isso aconteça, porque eu, pelo menos, não consigo ficar trabalhando com o sol batendo na minha cabeça, que faz muito calor. Mesmo se fosse frio, eu fico incomodada. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de solução. Então, a gente aprende a dimensionar. Né? Você pode utilizar, por exemplo, em corredores, para você não precisar usar iluminação o tempo inteiro. Então, a gente aprende a dimensionar isso. Né? Estudar esses fechamentos vidraçados, como eu controlar a quantidade de luz no ambiente para ser adequado para aquela atividade. Temos muitas tecnologias para isso, softwares, a gente aprende a calcular isso, a gente aprende como a gente usa cores, né, a luz e essas reflexões para melhorar esses espaços aqui internos. E aqui tem algumas diretrizes de projeto que a gente também aprende, né, como é que eu vou controlar a iluminação excessiva no ambiente interno. A gente tem alguns testes no laboratório que a gente também consegue fazer com luz, tem alguns processos, alguns modelos que algumas ensaios que a gente consegue fazer lá. Temos softwares, né, que fazem esse dimensionamento para a gente. E entrando um pouco aqui dentro de conforto térmico, a gente pode perceber que a ESHA, que é uma norma americana, ela define conforto térmico como estado de espírito que reflete satisfação com o ambiente térmico que a pessoa envolve. Ou seja, o balanço de calor de todas as trocas, que são muitas, né, são trocas físicas, que eu tenho ali, for nulo a temperatura, ou seja, se a minha temperatura da pele estiver mais adequada, estiver dentro de certos limites, você se sente confortável. Então, é uma combinação. Eu tenho as variáveis climáticas, eu tenho o meu clima externo e eu tenho o meu clima interno. Né? Eu tenho a minha variável humana. Dentro do ser humano você tem uma glândula que controla a sua temperatura. Por isso que hoje, né, se você fica com a temperatura de pele quente, você está com febre, está com algum problema. Por isso que hoje, né, em tempos de Covid, toda hora você chega lá, todo lugar que você entra, a pessoa mede sua temperatura para saber se está com febre, se pode entrar. Então, fala assim, olha, acho melhor você ir embora, porque está calor. E no início era engraçado, porque a gente às vezes andava no sol e a pessoa media bem, sei lá, na cabeça, um lugar que tinha batido o sol, falava assim, não, aqui eu tô quente, eu vim no sol, aí tem que dar o pulso, porque eu vou mostrar umas imagens que faz toda a diferença, onde eu bati bastante, onde o sol tá batendo na gente, ou se eu tô com roupa escura, o tipo de vestimenta, o tipo de atividade também aumenta, mas o nosso corpo, que é termorregulador, ele tenta estabilizar. Então, se está calor demais, eu estou fazendo atividade, a gente começa a transpirar. Se está muito frio, você começa a bater queixo, tremer, o pelo fica arrepiado, e o seu corpo tenta fazer um trabalho de termorregulação ali, que é muito bom. Assim, algumas temperaturas, acho que até 1 grau para mais ou para menos, o nosso corpo tende a manter ali em controle, né? A nossa pele está dentro do limite. Agora, o que a gente, como em arquitetura, como é que eu aplico esses conceitos físicos?
né? Primeiro a gente estuda o clima local, né? E se a gente perceber que o nosso planeta cada dia está mais quente, né? Isso daqui foi uma estimativa que fizeram. Ele tá, é um videozinho. A gente percebe que está aquecendo, né? Cada vez mais. E a gente precisa adaptar a arquitetura a essas mudanças de clima. As geleiras estão derretendo, por isso que a gente, quanto mais fazermos uma arquitetura que seja mais adequada ao clima, entre outros, vai ser melhor. Vou passar um pouquinho aqui para frente. Essa é uma curva que a gente vê que realmente está aquecendo o clima, né? Tem mês tendo que é mais quente, anos que é menos quente, mas é uma tendência de subida. E aqui a gente percebe que em arquitetura, grandes arquitetos como Oscar Niemeyer, ele também fez algumas adaptações da arquitetura para o clima local. Então, aqui são alguns projetos do Niemeyer, do Copan, que ele fez uma pele de vidro, né? E, na realidade, ficou isso daqui, porque ele quis adaptar a arquitetura ao clima da cidade de São Paulo. A gente tem aqui essas proteções solares, né? Esse aqui é outro arquiteto, Lelé, que ele também fez alguns projetos adaptando a arquitetura ao clima. Isso é um shed que capta, aqui capta a luz e aqui capta a ventilação. Então, ele acaba combinando já conforto térmico, conforto lumínico para o ambiente interno, de uma certa maneira. Que são outros exemplos de obras que tiveram selos de certificação, mas também ela tenta adequar a arquitetura ao clima. Este edifício é em Cuiabá. Em Cuiabá faz muito calor, então eles desenvolveram uma espécie de um edifício que fosse realmente bem adequada à condição climática, para não ter uso de ar-condicionado, e conseguiram, né? Claro que em Cuiabá é um pouco complicado, porque uma determinada época do ano vai ter que usar, faz muito calor. Mas eles tentaram fazer com que o vento permeasse, tivesse aqui em cima, a gente tem umas aberturas que o vento permeia e ele sai, o calor, o ar quente. Então, são tecnologias que a gente acaba estudando ao longo da faculdade, como resolver esses problemas, né? Outra coisa muito importante é a definição de materiais, né? Por exemplo, aqui é uma casa container, eu posso utilizar um telhado verde. O telhado verde ele absorve menos calor para a parte interna. Então, a gente pode conseguir ir combinando para fazer mais edifícios que sejam adaptados ao clima. Então, isso a gente também estuda um pouco de trajetória solar, fazer qual a melhor forma, qual a melhor orientação das nossas janelas. E a gente também tem aqui a questão do conforto térmico e ambiente externo, né? O tipo de materialidade, se eu coloco vegetação ou não, né? Como é que eu vou criar esses espaços, né? Praças, ambientes, parques que sejam adequados à população. Aí vem aquela pergunta: você prefere andar na sombra do sol, com muito ruído, mais tranquilo? Qual a qualidade das calçadas que a gente tem, né? As ruas, algumas pesquisas mostram que ruas ruidosas interferem no bem-estar, mas principalmente assim, a gente prefere andar na sombra. Então, promover a arborização é um fator bem interessante, pode ser estudado. Isso influencia na frequência, né? São as quantidades de calor e sol, seu ambiente natural, se ele é bonito, se tem ruído de fundo, a boa qualidade, segurança, prática, e assim, é o que a gente mais quer, né? As pessoas andando na cidade. Bem interessante isso. Isso aqui são as variáveis que inclui também no conforto térmico externo. Aqui mostrando como que a vegetação ela pode reduzir de calor. Aqui foi um cálculo da minha tese que eu pesquisei diferentes espécies arbóreas, e a gente verificou que tem vegetação, por exemplo, mangueira, que tem uma sombra mais densa, ela promove mais conforto do que outras espécies, mas todas as espécies promovem conforto. Então, por isso que é muito importante plantar as árvores.
A gente faz aqui também possibilidade de pesquisa, né, na área de conforto. Isso aqui foi um trabalho de iniciação científica da Stark, que ela avaliou como é que era a condição térmica de calçadas ali na Parque da Luz, que é o Parque da Luz, e deu uma volta aqui nessa área e foi medindo, e ela percebeu que nas áreas que tinham mais árvores, que são essas aqui, estavam mais confortáveis, e a gente fez um estudo de como seria o futuro, né, com mais árvores. Aqui também a gente tem outras possibilidades de estudar um pouco da ventilação urbana, são alguns estudos que temos sobre isso. Também temos as possibilidades de entender um pouco o comportamento dos materiais, né? A gente parte do princípio de dois corpos que têm temperaturas diferentes, tendem a manter a mesma temperatura. Aqui a gente tem um elemento parede, toda vez que o sol bate, aquece, isso também a gente especifica, né? A gente tem cálculos para isso, a gente tem estudos e experimentos para isso, né? As questões das propriedades dos materiais, tanto propriedade superficial, que é a absortância, que faz com que as temperaturas, né, possam aquecer muito superficialmente. A gente pode perceber aqui, esse aqui é o prédio da FAO, e onde eu tenho vidro, ele está mais, né, mais quente que onde eu tenho o concreto aqui, né, o vidro, ele tem uma reflexão mais onde está batendo esse azulzinho, onde está batendo a sombra da árvore, não dá para ver direito, mas a gente percebe que a vegetação interfere. Aqui também é a mesma coisa, né, onde eu tenho mais aqui, onde tem o sol, a cor escura, ela é mais quente do que a cor mais clara, né, ela tem uma temperatura superficial. Aqui lá no pátio da escola também percebemos que as pessoas também aquecem o espaço, e também a gente percebe a diferença de temperatura superficial desses materiais aqui. Agora, gente, eu vou passar eu tenho que compartilhar minha tela de novo. Vai passar o vídeo, Pro? Tá, acho que talvez, não está na apresentação, né? Não está na apresentação. Acho que sim. Eu nem sei onde é que eu compartilho aqui. Está compartilhando a minha tela? Não, é porque eu uso... Tá. É porque eu acho que eu tenho que compartilhar de novo, senão não vai sair o som, não é isso? Acho que tem que compartilhar a tela e lá embaixo tem compartilhar som do computador. Aí. Exato. Já veio aqui, stop sharing, então, aqui. Já cliquei. Esse daqui é um experimento que a gente fez lá no laboratório de conforto para testar. Olá, meu nome é Luciano e estamos aqui hoje no Laboratório de Conforto Ambiental da FAO Mackenzie para demonstrar um experimento de transmissão térmica. Então, nesse experimento, a gente vai utilizar uma fonte de calor, que é um refletor de lâmpada halógena de 1000 watts, ele esquenta bastante, próximo de um pedestal que vai ter 4 tipos de amostra. Um metal branco, uma chapa metálica branca, uma chapa metálica preta, uma chapa metálica com uma chapa de vidro, então aqui a gente tem materiais compostos, uma chapa metálica perfurada, vidro e, por fim, uma chapa preta também no fundo. O que vai ser interessante a gente observar nesse experimento de transmissão térmica é que, mesmo com o mesmo material com cores diferentes, ele vai apresentar uma condução térmica diferente e materiais compostos também vão ter um comportamento específico com uma mesma fonte de calor. Então, a gente vai fazer uma medição de 15 minutos, a partir do momento em que eu ligar o refletor de lâmpada halógena, e a gente vai preencher uma tabelinha. Como que a gente vai preencher essa tabelinha? A gente vai ver os valores que estão nos termômetros, sendo que cada termômetro tem 2 sondas. Uma sonda vai estar numa face da amostra
e uma sonda vai estar no fundo. Então a gente vai ver a diferença de temperatura de uma face para outra. E aí a gente vai poder analisar a transmissão térmica de cada amostra especificamente. Então a partir de agora eu vou ligar o refletor e a gente vai correr o vídeo para os 15 minutos passarem rapidinho. Olá pessoal, então nós fizemos nesse experimento de transmissão térmica uma medição de 15 minutos, então a gente mediu de 5 em 5, 5, 10 e 15, e a gente mediu para cada uma das amostras a temperatura na face sob a ação da fonte de calor e a outra face. Então é interessante a gente perceber com relação ao metal branco e o metal preto, como deu uma diferença significativa, de 57 graus para 94. Então, o mesmo material, mas com cor diferente, ele vai ter um comportamento térmico diferente. O branco reflete mais, o preto absorve mais calor. Daí que essa diferença ela fica evidente. Vidro mais metal esquentou bastante também e não houve... Ficou mais quente do outro lado da amostra do que na face sob a ação do calor, ou seja, uma alta condutibilidade térmica entre o vidro e a chapa metálica preta. E, da mesma forma, chapa perfurada mais vidro mais metal, houve uma diferença quase inexistente de 2 graus apenas. Mas o resultado mais significativo fica para as chapas metálicas, demonstrando como a diferença de cor, mesmo para o mesmo material, pode alterar significativamente a temperatura. Espero que tenham achado interessante, agradeço a atenção e até a próxima. Obrigado. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da nossa mini aula de conforto. Temos muitas outras possibilidades aqui de análise de materiais e tudo isso aplicado ao projeto que vocês estiverem desenvolvendo na época. Então, o conforto ambiental aqui no Mackenzie é interessante por causa disso, a forma que ele é aplicada no projeto, então fica de uma forma bem prática. E todos esses princípios, eles refletem muito na sua produção final. Também como arquitetos, né, vocês vão ser técnicos, né, na área, e vocês vão ter uma produção bem diferenciada em termos de conforto ambiental e aplicações de sustentabilidade. Não é isso, gente. Obrigada, Pro.